Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Ei, Zedu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, hoje você traz pra gente um julgado do STJ, não é mesmo? Sobre divisão de bens de uma herança? Fernanda, um caso bem interessante, né? Veja bem, o que aconteceu nesse caso? O pai resolveu fazer a divisão da herança entre os seus filhos, ou seja, dividiu os seus bens para os seus filhos. Isso é perfeitamente lícito esta ferramenta é uma das ferramentas muito importantes quando a gente fala em planejamento sucessório, é a divisão dos bens em vida. Até aí, tudo bem. Qual foi o problema? O problema foi que essa divisão foi absurdamente desigual. E aí você pode perguntar, mas a divisão pode ser desigual? Também pode, não tem problema da divisão ser desigual. Só tem um problema, Fernanda. É que nós temos que nas doações, nas liberalidades que fazemos em vida, para fins sucessórios, nós temos que respeitar a chamada legítima. O que acontece? Aquela pessoa que tem os chamados herdeiros necessários, quais são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge, enfrenta uma certa limitação para as liberalidades. Ela só pode transmitir aos seus herdeiros 50% do seu patrimônio. 50% é o limite, ela só pode transmitir 50% do seu patrimônio. E nesse caso específico, as doações ultrapassaram esse limite. Então, ainda que tenha havido concordância dos filhos lá atrás, ficou passível de anulação. Por quê? Porque ultrapassou a parte que a pessoa poderia doar para os herdeiros. Resultado, temos que fazer, então, a redução dessa doação para que ela fique dentro da legítima. Será que deu para o nosso ouvinte entender, Fernanda? Então, vamos lá. Dos 100%, 50% são dos herdeiros. 50% é da chamada sucessão legítima. O que é a sucessão legítima? É aquela que é regulada em lei. E aí a forma de distribuição dessa herança encontra o seu regramento na legislação. Com a outra metade, com os outros 50%, o autor da herança, o doador, pode fazer o que bem entender. Inclusive, ele pode doar toda essa metade para um único filho. Não haveria problema. O problema é quando ultrapassa esses 50%. Então, ele não podia ter doado para este filho que recebeu a parte desigual os outros 50%? Não. Não? Não, porque esses outros 50% devem ser divididos na forma da lei. Ok. Então, ele pegou 50% e doou, vamos supor, ele tem 2 filhos. Ele deu 25% para a filha e os outros 25% para o filho. Aí tudo bem. A parte legítima. Olha só, a parte disponível dele, ele poderia, por exemplo, ter doado 40% para um e 10% só para outro. Não teria problema nenhum. Por quê? Porque a soma das doações ficaria dentro da legítima, da parte disponível. Agora, a partir do momento que ultrapassa essa parte disponível, esses 50%, nós temos problema. Por quê? Porque os outros 50% necessariamente vão ser distribuídos na forma da lei. Por exemplo, se a pessoa tem filhos, vai ser rateado em partes iguais, em quinhões iguais, entre todos os filhos. Mas isso pode gerar uma parte desigual? Pode, porque aquele filho que recebeu essa liberalidade dentro da parte disponível, ele não perde o direito a esse rateio. Então, nesse exemplo que eu dei, sendo 2 filhos, né?
Ele pode ter recebido 40%? Pode. E depois ele ainda vai receber mais 25%. Não teria problema nenhum. O problema que tem é quando ultrapassa a parte disponível. E para quem vão esses 50%? Perdão. E se no caso a gente tem que respeitar a parte legítima, o que sobrar vai para quem? Veja bem, o que forma a legítima, né? Aquilo que é distribuído nos termos da lei. Tudo aquilo que não foi antecipado. Então, esse 50% que a gente fala da parte disponível, ele é um teto. Então, se a parte, por exemplo, quiser doar só 20% do seu patrimônio, não tem problema. Os outros 80% vão ser divididos entre os herdeiros legítimos. Isso dá muita confusão, né, Zidu? E mesmo aquele que já recebeu essa doação participa também da distribuição. E isso dá muita confusão? O direito sucessório é um ramo que dá, sim, muita confusão. A gente está acostumado a ele. Havia aí inventários que duram uma eternidade exatamente por conta dessas brigas de herdeiro. Porque o que acontece? Depois que falece o autor da herança, todo mundo se acha merecedor. Aquele filho que ficava junto com o pai, às vezes cuidando do pai, se acha mais merecedor do que o outro filho que tinha a sua vida. E esse outro filho se acha mais merecedor porque também não teve muito contato com o pai. Enfim, no final das contas, todo mundo se acha mais merecedor do que o outro. É uma pena que seja assim. E nós aqui, no nosso ordenamento jurídico, nós não temos o hábito do testamento, né, senador? O ideal seria que as pessoas já dissessem, que não tivesse essa coisa de parte disponível, que cada um pudesse fazer o que bem entendesse com o seu dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro não é dos herdeiros, é do autor da herança. É ele que batalhou para conquistar o patrimônio. Então, ele deveria ter um pouco mais de liberdade, né? Mas não é assim. Nosso ordenamento jurídico prevê essa limitação, essa parte disponível, que é o que o autor da herança pode fazer o que bem entender, mas reserva pelo menos metade desse patrimônio para a sucessão legítima, ou seja, a sucessão nos termos da lei, conforme o regramento do nosso Código Civil. Entendido. E quando há uma decisão dessa, né, um julgado desse do STJ, e aí todas as decisões têm que caminhar assim? Veja bem, é claro que nas decisões que tiverem o mesmo embasamento fático, vão seguir a orientação do STJ. Por quê? Porque além das regras, das normas legais, da lei, nós temos também um chamado sistema de precedentes, ou seja, os tribunais superiores vão indicando para os tribunais de justiça dos estados a maneira correta de se interpretar o direito, né? Mas é claro, se você mostra que há uma distinção ou que aquele julgado não se aplica ao caso concreto especificamente porque ele é regido por uma outra norma ou porque o fato não é o mesmo, pode haver modificação. Perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. Bom, apesar de herdeiros necessários, o que não pode acontecer ou que faz a pessoa perder o direito à herança? Giovanni perguntando. Giovanni, um abraço. O que acontece? Os chamados atos de indignidade e outras hipóteses em que você, por exemplo, pratica um crime contra a vida do autor da herança ou contra a honra do autor da herança, nós podemos falar de exerdação, quando você é ingrato, quando você é indigno de participar da sucessão. A gente sempre lembra o caso mais emblemático do Brasil, que é o da Suzane Richthofen, né? Que ela, por ter provocado a abertura da sucessão, ou seja, por ter participado do assassinato dos pais, ela perde o direito à herança. Então, assim, são atos graves contra a vida, a saúde, a honra, o abandono daquela pessoa, a quebra efetiva da afetividade de forma tal que torne que a participação daquela pessoa indesejável na concorrência sucessória. Enfim, esse tipo de ato faz com que a pessoa perca o direito à herança. Claro que isso tudo tem um processo, tem que demonstrar, enfim, mas como regra é isso que acontece.
Outra pergunta. Eu tenho um filho legítimo e um enteado. Como eu posso deixar a minha herança de modo que ambos recebam 50%? Cada um. É o Bom, Hélio. Olha, Hélio, o que acontece? Se você tem um filho legítimo, se ele é o seu único herdeiro, você já sabe que todo o seu patrimônio irá para ele. Só que se você tem a possibilidade de se valer da sua parte disponível, ou seja, os outros 50% do patrimônio, você pode deixar a totalidade da sua parte disponível para aquele que não é seu filho, embora você o considere como tal. E se existe uma afetividade tal, se esse enteado é reconhecido como seu filho em público, por exemplo, você pode também fazer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva e colocá-lo no mesmo patamar do filho. Então você tem essas possibilidades aí. Você pode fazer um testamento ou fazer uma doação da sua parte disponível e aí a totalidade da herança para um e a totalidade da sua herança, que equivaleria exatamente à legítima, iria para outro. Só que tem que ter cuidado para não ultrapassar a legítima. É isso. Obrigada, Zedu. Até segunda. Deus quiser, estaremos aqui de volta e viva Nossa Senhora da Penha. Viva Nossa Senhora.